Então, obrigado. Então, boa tarde aí, aqui está aqui presente. Então, só explicando aí, porque às vezes nesses cursos, pessoas de outros estados, sobretudo o pessoal do Nordeste, tem muita gente que segue os cursos. Então, eu vou explicar mais ou menos o que está acontecendo para ficar descontextualizado. Nesse aqui, tradicionalmente, no segundo semestre, o Sebastião e eu damos o curso de interações fundamentais. O Sebastião ficou na primeira parte, que é QCD, interações fortes. Eu fico com a segunda parte, que é teoria eletrofrágica. O Sebastião, nesse semestre, está dando as aulas presenciais. E eu estou fazendo da seguinte maneira. A primeira parte da teoria eletrofrágica, eu deixei, para quem se interessar em assistir o curso, que não tiver, pode me escrever que eu mando. Eu mandei o curso de 2016 e o curso de 2019, estão gravados, eu acho que também no canal do YouTube, né? Professor da República do Iraquistão, né? Então, nós temos as aulas gravadas da teoria eletrofrágica, são 16 ou 18 aulas. Agora, o que eu estava achando que era melhorar, precisava melhorar no curso, não só melhorar, como dar novas coisas, sobretudo neutrinos além do modelo padrão. Para poder falar de neutrinos massivos, neutrinos estéreis, e poder falar também, eventualmente, do acoplamento neutrino forte. Então, o que a gente combinou foi de fazer, provavelmente, umas 5 aulas, 5 encontros, né, suplementares para trabalhar um pouco melhor a parte dos neutrinos e complementar a parte de teoria eletrofrágica. Então, essa é a proposta desses 5 encontros que nós estamos programando. Então, se alguém estiver interessado em olhar o curso de interações eletrofrágicas, pode me escrever e eu mando os links, né, dos cursos de 2018, 16 e 19. Mas, de qualquer maneira, eu estou no canal do Iraquistão no YouTube, né? Tá bom. Bom, então eu vou pensar o seguinte: o Sebastião pediu para eu fazer a coisa um pouco mais fundamental, porque ele falou que tem discutido com vocês, e falaram que seria bom retomar, porque ele fez uma revisão muito rápida, eu passei meio de rápido. Então, aproveitando o ensejo dessa discussão, eu vou chamar a atenção no seguinte fato, né? Bom, nós vamos estar falando de neutrinos, ou seja, férmions, né? E 4 dimensões espaço-temporais. Estou sublinhando isso, né? Então a gente costuma representar uma dimensão temporal, 3 dimensões espaciais. Esse é o espaço que nós trabalhamos na teoria da relatividade. O modelo padrão é formulado em umas 3 dimensões, com a métrica de Minkowski. Bom, os férmions, né, são descritos por espinores, e os espinores variam muito de acordo com a dimensão do espaço-tempo. Né? Os vetores, eles sempre seguem a dimensão do espaço-tempo. Então, D dimensões, vetores com D dimensões. Os tensores vão ter suas dimensionalidades reguladas pelos números de índices, pelos ramos. Os férmions, eles seguem uma álgebra muito diferente, porque, na verdade, eles não ficam, os espinores, eles não são objetos do espaço-tempo. Eles repercutem o espaço-tempo, mas num espaço extra fora do espaço-tempo, que é um espaço complexo e de dimensão, em geral, arbitrária, mas fixada pela dimensão do espaço-tempo. Então, se eu estiver trabalhando em D dimensões, então não importa, a gente pode estar falando de física em 3 dimensões, pode estar falando de física em 4, teoria de cordas em 10 dimensões. Os espinores que descrevem os férmions, eles são objetos, né, que têm um número de componentes que é 2 elevado à parte inteira de D sobre 2. Parte inteira. Então, por exemplo, se eu falar de 2 dimensões, 2 sobre 2 é 1, então espinores de 2 componentes complexos. 2D componentes complexos. Então, eles têm 2 elevado a D sobre 2 componentes complexos. Tradicionalmente, férmions de Dirac, o elétron, a equação de Dirac, 4 dimensões, então 4 por 2, 2 dá 4 componentes. E se eu tiver em 3 dimensões, 3 por 2 dá 1,5. A parte inteira é 1, então 2 dimensões, 3 dimensões, os férmions têm 2 componentes. 4 dimensões e 5 dimensões, o férmion tem 4 componentes. Então a gente sempre pensa dessa forma, né? Uma dimensão par, mais a dimensão. Então, se a gente pegar uma dimensão D igual a 2n, ou D igual a 2n mais 1, então eles compartilham o mesmo número de componentes do espinor. Então, se eu tiver em 4 dimensões, né, n igual a 2, então 4 dimensões, 5 dimensões. Por exemplo, se eu tiver em 10 dimensões, n igual a 5. Então,
10 dimensões e 11 dimensões, então as teorias de corda, da supergravidade, a gente tem espinouros de 32 componentes, 2 elevado a 10 sobre 2 e 2 elevado a 5, que que é o N, desculpa. Oi? D é dimensão, mas o que é o N? Esse N aqui é um número, digamos, natural, se a dimensão for par ou a dimensão for ímpar, tá? Então, se eu tiver em 4 dimensões, N é 2, se eu tiver em 6 dimensões, N é 3, tá certo? 3. Então, nós estamos falando, o pessoal coloquei isso para dizer o seguinte: sempre uma dimensão par e a dimensão ímpar superior, eles compartilham os mesmos escritores. Apesar da dimensão. Os vetores não. Se eu estou em 4 dimensões ou em 5 dimensões, os vetores são diferentes, mas os escritores são os mesmos, mas com algumas propriedades na retaguarda que os distinguem, como por exemplo o conceito de quiralidade, que vai ser muito importante. Mas a gente vai estar falando basicamente, né, de escritores em 4 dimensões para nós. Então, os termos do modelo padrão, se a gente pensar aqui no setor de matéria, né? A matéria do modelo padrão, vou sempre chamar o modelo padrão de M, tá? A matéria do modelo padrão são os leptons carregados, então aí a gente tem o elétron, o pósito, o íon, o antinuon e o tal do antital, e seus correspondentes neutrinos, né? Vou sempre representar neutrinos por número, tá? Às vezes na literatura o pessoal escreve neutrino. E aí a gente tem os correspondentes neutrinos, tá? Neutrino de elétron, neutrino de muon, neutrino de tal. E os correspondentes antineutrinos, né? Então, o antineutrino do elétron, o antineutrino do muon e o antineutrino do tal. E depois nós temos os quartos. Os quartos, claro, né? Então nós temos as 3 famílias, né? O D, CF, T. E claro, os antiquartos, não estou escrevendo aí os antiquartos. No modelo padrão, quando nós, antes de introduzirmos o modelo, definimos os números quânticos, né? E as simetrias, né? As cargas dessas partículas, segundo o modelo padrão, S2, leve, e aí tem carga fraca. Então, a gente atribui os números quânticos aos neutrinos, aos leptons, né? E aos quarks, ou seja, a toda a matéria do modelo padrão é simplesmente fermiônica. O setor de Gauge é bosônico e o escalar de Higgs também é bosônico. Então, nós temos o setor de transmissões, é o setor bosônico, e o setor de matéria interagente é o setor leptônico. Todos os termos são quirais. Todo mundo começa sem massa. Então, quando a gente define o modelo padrão e tem essa simetria, como está lá explicado, estão explicadas essas questões do curso, né? Aqui entra o campo de Higgs, né? Então o campo de Higgs adquire um valor esperado no vácuo, e aí quebra essa simetria, deixando residualmente só a simetria, o rumo eletromagnético. Nessa fase da teoria, todos os termos são quirais. Então todo mundo tem massa zero. O único objeto que não é massivo antes da quebra, que não é sem massa, que é massivo antes da quebra da simetria, é o próprio campo de Higgs. Né? Porque o potencial de Higgs, né? Ele já traz, né? O potencial de Higgs, geralmente representa assim, né? O meio de μ2, aí bota o meio de Higgs aqui ao quadrado, né? Mais lambda sobre 4 módulo de φ quarta. Então, aqui aparece um parâmetro de massa do potencial de Higgs. É o único parâmetro massivo antes da quebra da simetria no modelo padrão. E a gente acaba mostrando, né, quando há a quebra da simetria, que a massa do bóson de Higgs ela é menos 2 μ ao quadrado. Esse μ ao quadrado é negativo, é um parâmetro de dimensão de massa ao quadrado, mas é um parâmetro negativo, e a massa aqui é positiva. Então, ou seja, no fundo, isso aqui já é a massa de Higgs sobre menos 2. Então, é só pensar que esse número aqui é n Higgs ao quadrado sobre menos 2. Então, na verdade, esse que é o problema do modelo, um dos problemas do modelo padrão. Quando todo mundo é sem massa e você não tem a quebra da simetria, o Higgs já é massivo. De uma certa maneira, a massa dele já está presente. Mas antes da quebra da simetria, todo mundo é quiral. Ninguém tem massa. Nem os bósons vetoriais,
nem o setor de matéria. Os neutrinos sempre vão permanecer sem massa no modelo padrão, eles serão um modelo padrão eternamente quirais, mas os leptons e os quarks, adquirindo massa, eles fazem a transição de férmio quiral para férmio de Dirac. Pois não? Se o mecanismo de Higgs vai responder a massa de outras partículas, não sei se é uma pergunta aberta. Quem forneceu essa propriedade? É uma questão que a gente busca física dentro do modelo padrão. Qual pode ser a física mais fundamental que gera a massa do Higgs, que ele já chega massivo? Por quê? É efeito de quê? Efeito, você pode buscar isso nas teorias de cordas, pode buscar isso na supergravidade, na constante cosmológica, pode buscar isso também num outro mecanismo, que é o mecanismo de termodinâmicas, que é estipula a presença de férmions mais fundamentais ainda, que às vezes a gente chama de tecnoférmions, que se condensam para dar o Higgs, tá certo? Então, esse é o problema, Leonardo. Quer dizer, o modelo padrão, ele já começa com uma pegada de teoria efetiva, porque ele não discute, ele não dá uma origem para a massa densa. A massa já chega pronta. Bom, então, o que a gente precisa aprontar aí? Férmions quirais, férmions sem massa. Depois, com o mecanismo de Higgs, os férmions passam a ganhar massa, os férmions de matéria, claro. E depois a pergunta é, numa física além do modelo padrão, os neutrinos, hoje a gente sabe, os neutrinos são massivos, né? Isso ficou claro, já era claro para Monte-Carlo em 1947. Monte-Carlo antecipou de 51 anos a massa do neutrino, mas o neutrino só foi provado ser massivo em 1998, no seu Cavalcante, neutrinos atmosféricos, né? Então, a questão é, quando o neutrino ganha massa, aí a gente fica numa questão que essa não tem a ver. Neutrino massivo, massa zero. Será que ele é a própria antipartícula? Será que o neutrino massivo é um férmio de Majorana ou ele é um férmio de Dirac? Ele deixa de ser um férmio de Weyl. Então é isso que eu estou chamando a atenção. Essas três categorias, existem outras categorias de férmios, né? A classificação de férmios é uma classificação algébrica mais envolvida, mas nós em física de campos, teoria de campos e física de partículas, a gente aborda basicamente essas três categorias de neutrino. Neutrinos sem massa, vamos falar aqui, são os neutrinos de Weyl, left hand e right hand. Neutrinos de Dirac, que aí são massivos e carregados. E os neutrinos de Majorana, que são massivos e neutros, mas mais do que neutros, eles são autoconjugados de carga, eles são a própria antipartícula. Porque um neutrino, um férmio neutro, massivo, a gente pergunta, ele é Dirac ou Majorana? Se ele for a própria antipartícula, ele é Majorana. Mas se ele não for a própria antipartícula, ele é neutro, mas é Dirac. Então, é o que acontece, o neutro e o antineutro são dois férmios, né? O antineutro não é um neutro, né? Por causa da estrutura de quartos. Né? O neutro é o UD, o nêutron, e o UDD, e o antineutro é o barrado, B barrado, B barrado. Então, a física de quartos distingue o neutro do antineutro, mas de qualquer maneira o antineutro foi descoberto em 1956, bem antes do modelo de quartos, que é de 1964. Mas assim, quando Dirac prevê a antimatéria, né, no trabalho dele de 31, ele está falando da previsão do antielétron, que é o pósitron, e do antipróton. O antipróton também só foi descoberto em 1956. E o nêutron não tinha sido descoberto ainda na época do Dirac, da equação de Dirac. O nêutron descoberto um ano depois, em 32, no mesmo ano do Pósitron. Então a gente precisa... sem ir para o âmbito da QCD, tem como descobrir... Você pode repetir algo? Sem ir para o âmbito da QCD, né? Para a escala dos quarks, tem como diferenciar o nêutron do antinêutron ou não? Na escala de quarks? Não, acima da escala de quarks, né? Na escala de física nuclear ou física... Em física nuclear de baixas energias? Tem como distinguir, porque o nêutron não tem carga, né? O nêutron não tem carga, mas assim, o antinêutron, a questão é o momento magnético. Então, o momento magnético do antinêutron, quer dizer, quando você faz a transformação de CPT, você muda a helicidade. Então, o momento magnético se inverte. Então, o nêutron, claro, vocês podem dizer, o nêutron é neutro, mas ele tem momento magnético. O momento magnético a gente sabe, o momento magnético é. Geralmente a gente pensa no magneton de Bohr, que é a carga, né, o spin, a cortada e a massa. Se a carga é zero,
Claro, o magnetron de Bohr é zero, mas o nêutron tem momento de polo magnético porque o nêutron é feito de quarks. E aí os quarks têm momentos magnéticos que eles são vetores. Então, esses vetores não necessariamente estão alinhados ou anti-alinhados para se anularem, né? Então, quer dizer, o nêutron tem um momento de polo magnético pequeno, mas tem. E esse é um grande problema da QCD, porque aí se chama a discussão do Petchet e os áxios, né? Estão ligados à questão do pequeno momento de polo elétrico e do nêutron. E ele também tem um momento de polo magnético pequeno, porque a massa dele é muito grande, então o magnetron de Bohr puxa ele para baixo, que é bem menor do que a do elétron, por exemplo. Ou então, a gente pensa que o nêutron, pelo seu momento magnético, o antinêutron vai ser distinto do campo magnético externo, certo? Bom, então, o que a gente precisa para enfrentar a questão dos neutrinos? A gente precisa primeiro conhecer bem a categoria, né? As categorias, né, de férmions, vamos dizer, em 4 dimensões. Quando eu falo 4 dimensões, não são 4 dimensões euclidianas, são 4 dimensões Minkowski, umas 3. Bom, claro que existem outras classificações de pseudo-majorana, pseudo-simplético-majorana. Isso vai depender do espaço-tempo. A gente pode impor muitas condições sobre férmions para poder ter férmions de diferentes categorias. Mas o que interessa para nós em 4 dimensões são os férmions de Weyl ou férmions pirais, né? E aí, duas categorias, os left e os right. Depois, a gente tem os férmions de Dirac e depois os férmions de Majorana. Então, os férmions de Weyl ou Quirais, né? Eles são férmions de todos aqui, nós estamos falando, todo mundo aqui tem isso no meio. E os férmions Quirais, eles têm massa zero. E não são autoconjugados, só são férmions de Weyl. Os férmions de Dirac, então, é outra coisa. Férmions eles têm carga, mas a pergunta é, essa carga é carga elétrica ou que carga pode ser? Claro, em geral, né, o que a gente está acostumado é que partículas de massa zero não têm carga. Nós não conhecemos na natureza nenhum exemplo de uma partícula de massa nula que seja carregada. As partículas carregadas sempre têm massa. E agora, claro, partícula de massa nula, partícula carregada, massiva pode ser carregada ou não, mas partícula carregada, partícula de massa zero, em geral, não tem carga. Então, os férmions de Weyl, eles têm uma carga, mas não necessariamente a carga eletromagnética. É uma carga associada, por exemplo, aquelas cargas S2 left, os férmions todos do modelo padrão são classificados de acordo com essas duas simetrias. Eles são carregados segundo a simetria não abeliana e segundo a simetria abeliana de hipercarga frágil. Quando tem a quebra da simetria e a gente chega na interação eletromagnética, distingue a interação eletromagnética da interação fraca, aqui é o gama e aqui é o Z0, então os neutrinos eles têm carga eletromagnética zero. Massa zero, eles sempre são sem massa no modelo padrão, e de carga zero. Então, os férmions de Weyl, eles são indicados para descrever partículas de massa zero que podem ou não ser carregadas, mas essa carga não é eletromagnética, é alguma carga interna, pode ser uma carga piral, pode ser algum outro tipo de carga. Os férmions de Dirac, aí sim, eles são massivos e carregados. Tem carga elétrica. E os férmions de Majorana são massivos, mas são neutros, tá aqui neutro, eletricamente neutro, tá, com carga eletromagnética zero, e autoconjugados, ou seja, a partícula coincide, é a própria antipartícula. A partícula é a antipartícula. No caso dos neutrinos, não. Eles são. Nós não podemos, por exemplo, a gente poderia se perguntar, será que o neutrino ele poderia ao mesmo tempo ser quiral e majorano? Não. Em 4 dimensões, se o férmion tiver a propriedade de ser quiral e ao mesmo tempo ser majorano, ele tem que ser necessariamente certo. Então a gente tem essas 3 categorias de férmion. Então, para nós, né, no modelo padrão, nós não temos nenhum férmion majorano. Todos os férmions são. Antes da quebra da simetria, todo mundo é férmion de Weyl. Todo mundo é quiral. Então, electron left, electron right.
neutrino left. Então, o elétron left, né? O seu correspondente right, porque na realidade right separado, mas são duas partículas diferentes, né? Então, eu tenho o elétron left fazendo dublete para o neutrino left. E aí, separadamente, nós temos o elétron right. Depois da segunda família, nós temos o neutrino, aqui é o neutrino do elétron, vou colocar assim. O neutrino do muon left e o muon componente left. E aí temos o muon na quiralidade right. E depois a mesma coisa do tal, neutrino do tal left, o tal componente left e depois a componente right de quiralidade right. Então, claro, é as antipartículas. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que todo mundo então, quer dizer, na verdade, o elétron left é diferente do elétron right. Eles têm números quânticos diferentes. Por exemplo, o elétron right, ele é um singlete de SO2. Ele só tem esse número quântico aqui. Já o elétron left, não. Ele responde a essa interação e responde a essa interação. Então, são partículas diferentes. São partículas diferentes. Quem vai uni-los vai ser o Bóson de Higgs. Então, o Higgs vai fazer a união, fazer com que o elétron seja uma partícula única. A parte left se acopla com a parte right através do acoplamento de um cabo. Mas eu estou só chamando a atenção que a importância dos ferros espirais é que, em teorias grandes unificadas, não só no modelo padrão, quando a gente fala de teorias grandes unificadas, SO5, SO10, S6, todos esses modelos grandes unificados, todo mundo começa sem massa. Só quem chega com massa é o Higgs. E aí ele passa a massa, né, para os demais. Todo mundo começa com ferro left. Todo mundo é ou left ou right, mas é ferro que não, ou não. Eu fiquei um pouco confuso na parte do elétron left e elétron right, porque a gente não mede elétron right ou qualquer outra partícula elétron dublete right, certo? Não, você mede a helicidade. Isso. E aí você consegue relacionar a helicidade, porque aí vamos também falar sobre isso. Quando o férmio é quiral ou vai, a helicidade coincide com a quiralidade. Quando o férmio é macio, a quiralidade já não é mais helicidade. Há uma relação, mas não é mais. Beleza, não, tranquilo. Porque às vezes foi bom você perguntar, Leonardo, porque às vezes as pessoas confundem quiralidade com helicidade. Helicidade é a projeção do spin ao longo da direção de movimento. Quiralidade é uma outra propriedade que vem da álgebra de Clifford, que nós vamos falar sobre isso, tá? Né? Para poder definir as quiralidades, que não são necessariamente helicidade. Quiralidade é sinônimo de helicidade só para a massa externa. Porque eu tenho muito claro na minha cabeça aquele diagramazinho. Por que você está fazendo, por exemplo, uma transformação do CP para você inverter uma partícula para antipartícula? Isso. E na hora que você falou elétron right, eu fiquei, não, pera, aqui? Aí eu fiquei confuso, né? Obrigado. Nada. Quando você faz a transformação de CT, C te leva a partícula antipartícula, e a paridade, ela inverte o momento, mas não inverte o spin. Então, a helicidade muda. Então, partícula left, antipartícula right. Bom, então a gente precisa distinguir esses três verbos. Então, a melhor maneira que eu acho de introduzir a equação de Dirac não é seguindo, né, com todo o amor e respeito que eu tenho a tudo que o Dirac fez. Eu não sigo a maneira dele introduzir, que é geralmente a maneira que eu acho muito. Você começa muito já, 13 gama, não fica claro assim, a origem, a coisa mais simples. Claro que o Dirac sabia disso melhor do que eu, né? Inclusive no curso dele, nas aulas dele da ITF, uma coisa que ele falou foi isso. Ele tinha, quando ele escreveu a sua equação, né, em 1928, ele tinha claro o que ele queria fazer em termos de grupo de Lorentz. Mas ele, no paper ele adotou uma outra postura, que era a postura de introduzir uma nova álgebra para poder introduzir os férmios. Então, há um descompasso entre a ideia mais intuitiva e a ideia mais formal. Eu vou seguir aqui a ideia mais intuitiva. Então, vamos apelar para o seguinte, um resultado simples, que é um chamado Teorema de Wigner da relatividade especial. O Teorema de Wigner diz que, na relatividade especial, toda partícula de massa zero, mas que tenha um spin arbitrário S, então spin 0, spin meio, spin 1, spin 3 meio, spin 2, né? Assim vai, ela só aparece com 2 graus de liberdade. Ela aparece com o spin projetado ao longo da direção de movimento, ou seja, helicidade. Ela vai aparecer com helicidade mais ou menos assim.
Então, os estados intermediários não aparecem. Então, quando a gente fala do grávido, ou foto, vamos pensar no foto. Foto não tem spin 1, mas a gente só mede as helicidades, mais 1 e menos 1, não mede 0. No caso das ondas gravitacionais, o grávido tem spin 2, então eu deveria ter 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Só o 2 e o menos 2. Então, o teorema de Wien, isso mais ou menos fica intuitivo, porque se a partícula tem massa 0, eu não posso ir para o referencial de repouso dela. Ela é de massa 0, se propaga pela velocidade da luz. Então, eu não tenho acesso ao referencial de repouso dela. Nunca mais tem repouso. Né? Se eu tiver com a velocidade da luz e ela também tiver com a velocidade da luz, é a velocidade de C em relação a CC. Né? Então, eu não tenho referencial de repouso, então eu não posso projetar o spin nesses eixos que a gente define no referencial de repouso. O spin é um conceito space-like. O spin não é um conceito eminentemente relativista. O spin é um conceito não relativista que a gente covariantiza, leva ele para a relatividade. Mas, na verdade, o spin vem do grupo de rotações em 3 dimensões, é do grupo SO3. Então, o spin, vamos dizer, ele tem uma natureza mais euclidiana. Mas aí depois, claro, quando eu introduzo a relatividade restrita, a gente faz a covariantização do spin usando a transformação de Lorentz, que é a componente space-like, por uma transformação de Lorentz, ela ganha uma componente temporal. Então, eu precisaria do referencial de repouso para ter acesso aos estados intermediários. S-1, blá, 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 até chegar a menos S. Não. Se a partícula tem massa 0, ela só aparece em 2 estados de velocidade. No caso do gráfico, mais 2 e menos 2. No caso de um férmio, mais meio ou menos meio. Então, vamos começar pelos férmios que tem. Vamos começar definindo o que são férmios de Weyl. Eu vou usar essa abreviação, férmio de Weyl left. Então, ficar escrevendo left toda hora. Então, Weyl left. Ou então, se eu posso, só para simplificar a notação também, WE, férmio de Weyl. O que é um férmio de Weyl left? Qual é a característica dele? Vamos pegar o spin e projetar ao longo da direção de movimento. Eu vou dizer, o spin projetado ao longo da direção de movimento vai ser H cortado sobre 2. Então, isso é o que está por trás do férmio geral. Left. É aquele férmio que se propaga sempre com o spin alinhado com a direção de movimento. Se eu fizer uma transformação de Lorentz, né, essa pergunta é, isso, vocês poderiam pensar, o spin muda, o momento, a direção de movimento. Vamos pensar o seguinte, se a partícula está se movendo numa direção e eu sou um referencial que tem velocidade maior do que a partícula, eu vou estar vendo a partícula andar para trás. Então, o momento está invertido. E aí, será que a projeção e a velocidade inverte? Não, no caso do férmio massivo, não. O férmio sem massa, não, porque eu nunca posso ultrapassá-lo. Então, esse é um conceito, vai ficar claro depois, relativisticamente invariante. Apesar disso aqui da descrição do setor espacial, isso aqui, olhando para isso aqui, pode ser nada relativista, isso aqui é puramente euclidiano, um vetor de 3 dimensões, escalar vetor de 3 dimensões. O que é a componente temporal? Essa relação não é covariante, mas isso aqui é invariante relativista. Vamos ver depois. Bom, então, vamos dizer que eu tenho essa operaçãozinha simples. O spin projetado ao longo da direção de movimento vai dar sempre H cortado sobre 2, ou seja, essa partícula, ela caminha numa certa direção, essa aqui é a direção de propagação, e o spin dela está sempre alinhado. Qualquer coisa, qualquer referencial não vai perder esse alinhamento. Bom, qual é a consequência que sai disso aqui? Agora vamos fazer o princípio da correspondência. Na mecânica quântica, o que é o spin? Spin meio. Mecânica quântica mesmo da graduação, mecânica quântica introdutória. Spin meio, H cortado sobre 2 signos, nos disse o mestre Paulo. Direção de propagação do momento, P chapéu, é P sobre módulo de P. Isso aqui me dá o vetor da direção de movimento. Isso aqui tem que ser igual a H cortado sobre 2. Estou só fazendo uma associação, um princípio da correspondência agora. Bom, agora vamos pensar o seguinte, essa matriz aqui é 2 por 2. Aqui não tem nada. Então vamos pensar, claro, isso aqui tem que ser a matriz de identidade. Estou falando de matriz tem que ser igual a matriz de um lado e matriz do outro. A equação é matricial. Então, isso aqui é a matriz de 2 por 2, as matrizes de Pauli. Então aqui vai ser a matriz de identidade. 2 por 2. Essas matrizes aqui são complexas. Tem 0 menos I e 0, que é a matriz sigma Y.
Agora vamos fazer o seguinte, vamos passar esse módulo de P para lá. Eu vou esquecer então a identidade. Tá? Então vamos passar esse módulo de P para cá. Então a equação está ficando assim. Mas se a partícula tem massa zero, a relação relativística dela é igual ao módulo de P vezes C. Então eu posso substituir esse módulo de P por E sobre C. H cortado sobre 2, E sobre C, claro. Matriz identidade. Então, por enquanto, vamos tirar essa, já que H cortado sobre 2, H cortado sobre 2, a gente depois pode esquecer. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo, estou dando uma afirmação física. Eu estou falando de um término que se propaga com seu spin sempre alinhado com a direção de movimento. Essa é a física que está por trás da primeira equação de Weyl, que a gente vai escrever agora, que é a equação de Weyl-Left. Bom, então vamos lá. Agora, o princípio da correspondência. P, qual é o operador P? Menos I H cortado gradiente. Então, H cortado sobre 2, a representação, né? A representação do espaço do momento linear é menos I H cortado gradiente. Isso, H cortado sobre 2 e a energia é I H cortado ddt. Isso aqui é energia. É o operador de energia e o operador de momento linear. Bom, claro, se são operadores. Oi? Você já foi para C igual a 1? Esqueci, não vou não. Foi bom você me lembrar. Não vou para C igual a 1, vou manter o C. É sobre C. Vou botar C igual a 1, não, porque depois a gente pode fazer. Então aqui vai ficar 1 sobre C. Obrigado. ddt. Aí fica a equação com a dimensão correta. Cada gradiente é 1 sobre comprimento e 1 sobre C dt. 1 sobre C ddt é também comprimento. Beleza. Agora, se isso aí são operadores diferenciais, ao mesmo tempo eu tenho uma equação matricial. Então, claro, isso aqui tem que atuar em alguma função teste, que eu vou chamar um objeto psi complexo, que vai ter duas componentes, psi1 e psi2. Claro, vou colocar aqui, né? Imaginar só, são objetos, né? Dependente do espaço e tempo. Então aqui eu tenho duas componentes complexas, Então 4 componentes reais. Ou duas complexas. Estou colocando isso porque depois a gente vai ter que contar os graus de liberdade. Muito bem. Então a equação já começa a adquirir uma forma mais de equação de onda, vamos colocar assim. Eu vou esquecer então esse H cortado sobre 2 e esse H cortado sobre 2, vamos escrever a equação da seguinte maneira. I H cortado 1 sobre C ddt mais a H cortada na frente. Então estou cancelando, já perdi agora o contato com H cortado sobre 2, porque eu já sei o que eu estou querendo fazer. E aí agora nós temos IH cortado 1 sobre C ddt, natural IH cortado, e a gente vai ter 1 sobre C ddt mais sigma escalar gradiente, tudo isso aqui atuando nessa função de componente igual a zero. Nós temos uma espécie de uma equação, não é uma equação de onda ainda, porque ela é de primeira ordem, mas eu posso transformar isso em uma equação de onda daqui a pouco. Bom, só para lembrar aí, né, em termos operacionais, aqui tem uma matriz de identidade, só para a gente que está vendo, começa a ver essa notação de sigma, um operador, pode ficar meio confuso, mas isso já é conhecido da mecânica quântica, significa que essa matriz aqui vai estar contraída com essas derivadas, né? Sigma, escalar gradiente, né? É a mesma coisa que a matriz sigma x é 0, 1, 1, 0. Então aqui vai aparecer derivada em relação a x, derivada em relação a x. A matriz sigma y é 0 menos i, então vou estar derivando aqui em relação a y, e menos i derivada em relação a i. E a matriz sigma z é 1 menos 1. Então, esse operador aqui significa que eu vou fazer esse cálculo dessa maneira. Boto o psi1 aqui e o psi2 aqui. Então, vou ganhar duas equações. DDZ de psi1 mais psi2 igual a 0. E depois a segunda equação. Então, vou ter duas equações, né,
acopladas dessa forma. Aqui é a identidade. Então, colocamos, tem uma matriz de identidade. Só para lembrar isso aí. Bom, deixa eu apagar aqui. Se nós atuarmos à esquerda dessa equação, com esse operador, 1 sobre C ddt, menos, não esqueci de diminuir não, tá? Menos sigma, escalar gradiente, vou aplicar esse operador à direita, à esquerda dessa equação, 1 sobre C ddt, mais sigma, escalar gradiente, atuando em si, igual a zero. Então, 1 sobre C ddt vai dar o operador 1 sobre C ao quadrado, derivada da segunda temporal. Depois, esse operador aqui, esse, cancela as derivadas comuns, então dá zero. E depois o operador vai aparecer esse termo aqui, sigma escalar gradiente, sigma escalar gradiente. Todo mundo já fez essa contraçãozinha lá na mecânica quântica, né? Fica sigma I, DI, sigma J, DJ, sigma I, sigma J. Parte simétrica, 2 vezes delta J, então você vai dar uma Laplaciano. Então esse quadrado, né? Quer dizer, esse operador aqui é quadrado, da Laplaciano. E aí, como tem esse sinal menos, isso aqui fica menos Laplaciano. Sim. Então temos uma equação de onda relativística aí, quer dizer, pensando que a massa é zero. Isso aqui, se a gente fizer a análise de Fourier, isso aqui vai ficar menos E2 sobre C2, isso aqui vai ficar mais P2, então é igual a PC. Então a gente está reproduzindo em notação diferencial a relação que nós produzimos, que é a energia igual a moto vezes C. Então tem uma equação de onda, esse objeto ele satisfaz uma equação de onda, só que tem uma característica diferente. Essa equação de onda aqui é válida para cada componente. Então, isso vale para XI, vale para XI2. Aqui não tem matrizes acoplando as componentes. Aqui eu tenho matrizes acoplando as componentes. O XI aparece na primeira equação, a primeira equação tem XI e XI2, e a segunda equação tem XI e XI2. Então, isso mostra que, à medida que o Fermi se propaga, as duas componentes elas têm mix, elas se acoplam, né, durante o movimento. Essa equação não. Essa equação está dizendo que cada onda se propaga independentemente. Mas a equação que nós usamos é essa equação aqui. Porque o conteúdo, então, isso aqui está dizendo, então, quando a gente escreve a equação de Weyl, muitas vezes, quem já conhece a notação covariante do espaço de Minkowski, o que se faz muitas vezes é fazer o seguinte: introduz-se, né, um conjunto de 4 matrizes de Pauli, sigma mi, onde a matriz sigma 0, a matriz na direção temporal, é a matriz identidade, e o setor espacial eu associo com as matrizes de Pauli. E claro, todo mundo lembra lá da notação covariante do TI, a gente tem 1 sobre C ddt e o operador de gradiente. Então essa equação pode ser escrita assim: IH cortado, sigma mi, dmi, si, igual a zero. Então essa é a primeira equação de Weyl, de forma covariante, espaço de Minkowski. É a equação de Weyl, escreve Fermi os brackets. Eu, se quiser, eu posso escrever a equação de Weyl dessa forma mais aberta, né? Porque fica mais visível para quem não tem muita familiaridade com a formulação em espaço de Minkowski. Mas por trás da equação de Weyl tem uma declaração física. Essa equação está dizendo que os objetos, os espinores, estão descrevendo férmions, quer dizer, os espinores que satisfazem essa equação estão descrevendo férmions que se propagam com o spin sempre alinhado com a direção de onda. Então isso é o férmion leve, massa zero. Então é a primeira equação de Weyl, com notação covariante, lá em notação aberta. Sai uma equação de onda com correspondente para o que a gente já esperava, que é uma equação de onda para partícula de massa zero. Não é Klein-Gordon, não tem a massa ao quadrado. Muito bem. Então, vou só dar uma olhadinha no conteúdo dessa equação, para ver depois. Bom, então tem duas coisas. Como equação de onda, essa é uma equação. Esse psi pode estar, se eu estiver falando de mecânica quântica, esse psi, ou mecânica quântica relativística, esse psi representa uma função de onda. Agora, se eu estiver em teoria quântica de campos, esse psi é um campo, né? E aí, como campo, a álgebra é diferente, né? Os campos quânticos, né, espinoriais, eles são tomados valores numa álgebra de Grassmann. Então, as componentes, se o psi fosse um campo aí, Xi1 vezes Xi2 é menos que Xi2 vezes Xi1. Ou seja, as componentes, né, os campos fermiônicos, eles têm a natureza de serem definidos em espaços de Grassmann.
Mas eu estou falando de mecânica quântica, então é tudo comutante, né? Os operadores não comutam, mas se um vezes que se dois é igual a se dois vezes que se os dois componentes comutam. Não é tanto, né? Mecânica quântica relativista, vamos colocar assim, mecânica quântica relativista para partículas de massa zero. Bom, vamos dar uma analisadinha só nessa equação. Vamos escrever esse operador aqui, 1 sobre C ddt. A matriz vamos escrever aqui de forma grande, só para ficar bem visível, né? Então, matriz identidade. Então, vou ter 1 sobre C ddt aqui, 1 sobre C ddt. Depois, sigma x é 0, 1, 1, 0. Então, nós vamos ter dx e aqui nós vamos ter dx. Aqui menos i ddy mais i ddy. E aqui a gente vai ter ddz mais i 1 menos 1 i ddz menos i ddz. Não, eu estou só pegando aqui, não. É esse, não. ddx é só daqui o i, pessoal. Matriz sigma x é 0, 1, 1, 0. Matriz sigma y 0 menos i, 0. E a matriz sigma z 1 menos i. Então, essa é a equação. E aí, isso tudo aqui está atuando em C1, C2, quase. Vamos olhar o seguinte, se a gente tiver no espaço, se a gente olhar isso aqui no espaço de momento, né, vamos pensar assim. Então, I ddt é energia. Então, aqui, isso aqui vai ficar energia sobre C, energia sobre C. Aqui vai ficar menos, vai ficar I di, né, que é o momento PI, né, menos I gradiente, ou menos I cortado gradiente. Então, vamos botar assim. Então, isso aqui é energia, seria, vamos pensar assim, IH cortado, vamos pensar direto no espaço Fourier. I ddt da S sobre C, isso aqui da P, é o momento desse, não estou fazendo a representação no espaço IPZ, né? Então a gente teria onda plana. Essa equação aqui é uma equação linear e ela satisfaz aquela equação de onda. Se ela satisfaz aquela equação de onda, eu tenho solução de onda plana. Então eu posso pensar que esse objeto de duas componentes psi é o psi0 e posso colocar aqui, elevado aí, kx, né? Menos ômega t. Pegando uma solução tipo onda plana, porque satisfaz aquela equação. Bom, e aí essa equação está me dizendo, isso aqui vai me dar. Então, quando eu derivar em relação ao tempo, eu produzo o menos i ômega, vai ficar aqui menos i ômega sobre c, e quando eu derivar em relação aqui, vai aparecer mais i capa z. Aqui vai aparecer i capa x, derivando a onda plana ali, menos i capa y, i capa x, mais i capa y, aqui vai ficar menos i capa z. Então, isso aqui está pulando desse. Agora tudo aqui é transformado de Fourier. É o psi0 componente 1, e aqui é o psi0 componente 2. Estou colocando agora. Imagina o 2, 2 seria. O 2? Onde? No termo 2, 2. Aqui, 2, 2? Isso. O que tem? Seria. Não, está errado sim. É uma muita solução. Esqueci de botar aqui. Perfeito. Então, se eu tirar, então é uma equação homogênea. Essa equação vai ter soluções não triviais se esse determinante aqui for zero. Então, aqui vai ficar menos ômega 2 sobre, vai ficar ômega 2 sobre C2, aqui vai ficar mais K2, né? Aí eu acho que é menos I ômega, né? Aqui na última aqui? entrada da matriz. Também é menos ômega, obrigado. É isso mesmo. Derivando, obrigado. Então vai ficar menos ômega 2 sobre C2, aí vai ficar mais K2, mais Kx ao quadrado, mais Kx ao quadrado. Ou seja, vai dizer que ômega 2 é igual ao módulo de K ao quadrado. E no fundo é aquilo, né? 2 igual a B2, C2, a menos dos H's cortados. Ou seja, esse determinante aqui é zero. Ou seja, então essas soluções aqui são soluções não homogêneas. Só que, né, devido a essas duas equações estarem ligadas aqui, eu, por exemplo, posso escrever, não é simples escrever, né? Na verdade é simples escrever, passar, eu posso, por exemplo, deixa eu escrever claramente, só para ficar mais claro.
Estou querendo fazer isso para poder a gente discutir a questão dos graus de liberdade. Então, se eu pegar, tem I em tudo quanto é canto aqui, né? Tudo aqui tem I. Então, vamos esquecer os I. Então, eu vou ter menos ômega sobre C, atuando em X01. E aí, eu vou ter menos ômega sobre C, vou botar logo aqui, menos ômega sobre C, mais KZ, atuando em X01. E aqui nós vamos ter mais KX menos IKY atuando em X02, na componente 2, né, dessa amplitude aqui, que é um estudor de duas componentes, que X0. E aqui é a mesma coisa, eu vou ter KX, né, mais, tirando todos os I's, né, KX mais KY mais KX mais KY, C0, C01 e menos KZ, menos ômega sobre C mais KZ, atualmente C0. Então, posso fazer o seguinte, posso, por exemplo, expressar aqui, jogar isso aqui para lá, aqui para eu pegar esse X02 e escrever em função de X01, colocando aqui esse ômega sobre C no denominador. Então eu expresso X02 em função de X01 e trago isso aqui para cima. Então eu ganho uma equação em X01. E aí, o coeficiente dessa equação, quando eu substituir esse X02 por X01 aqui, eu vou ter X01 aqui, X01 aqui. E o coeficiente desse X01 vai ser exatamente a relação de dispersão, ômega 2 menos K2, que é zero. Então, X01 não é zero. Então eu tenho, tiro o X01, que fica arbitrário, mas o X02 é função do X01. Então, o X02, ele vem com algo desse tipo, né? Kx, né? Quer dizer, Kx mais Ky sobre ômega C mais Kz, X0. Então, se eu conhecer X01, eu automaticamente conheço o X02. Então, o X01 fica arbitrário e o X02 é sempre função de X01. Claro que depois eu posso fixar o X01 pela normalização, mas o que eu estou dizendo é que eu não tenho duas componentes independentes, só que uma delas é independente. Eu posso fazer o exercício reverso, expressar X1 em função de X02 e deixar o X02 como arbitrário. Ou seja, essas duas, aqui eu tenho, em vez de ter 4 graus de liberdade, em vez de ter 4 componentes reais independentes, eu tenho 2. Porque o X02, nesse caso, é a função do X01. Então, as duas componentes, a parte real e a parte imaginária desse objeto definiu tudo. Então, se eu tenho duas coordenadas independentes, eu tenho 1 grau de liberdade, porque a gente sabe que a relação é que cada grau de liberdade ele corresponde a duas coordenadas. Eu dou a coordenada de momento, a coordenada de posição e a coordenada de momento. Então, cada grau de liberdade física é descrito por 2 coordenadas. Aqui eu tenho 2 componentes, então eu tenho 1 grau de liberdade. Então, qual é o grau de liberdade? Isso está me dizendo o seguinte, que eu tenho um ferro que se propaga sempre por densidade fixa. Esse é o único grau de liberdade dele. Claro, se eu pensar na antipartícula, a antipartícula vai ter a gravidade oposta, mas eu não estou falando ainda dos ferros Wright, estou falando só dos ferros. Então, essa equação é muito adequada para descrever um ferro que se propaga sempre na direção de movimento, no spin na direção de movimento. Vou pensar uma coisa, quem introduziu isso? Quando? Em 1929. A equação de Dirac é de 1928. Dirac já escreve a equação para o elétron. Ainda ele não pensou na antipartícula. A antipartícula só em 1931. Mas em 1928 ele escreve a equação para o elétron massivo. Feynman, em 1929, vai querer estudar o elétron, agora vai trazer a equação de Dirac para a relatividade geral. E aí, por simplificação, ele fala, vamos supor que exista um verme tipo Dirac, mas que não tenha massa. Ainda, nós estamos falando de que Pauli, quando prevê o neutrino em 1930, quando ele faz a hipótese de existência do neutrino em dezembro de 30, ele supõe que o neutrino já seja massivo. Ele até pressupõe uma massa bastante alta, que não corresponde à fenomenologia, tá? Mas foi a primeira tentativa. E assim, a tentativa era tão fora do propósito que ele não quis fazer o paper. Ele falou, não vou fazer paper, porque a ideia é muito controvertida. Então ele lança uma carta só. E nessa carta ele diz que espera que no decaimento beta do nêutron, né,
aquela questão da energia que falta, né? A questão da energia do elétron emergente, neutro, decai, um próton, um elétron e uma matéria escura. Ele fala, não, aí teve toda a discussão, será que a gente muda a equação de conservação da energia do movimento? Ele falou, não, as equações de conservação são fundamentadas. Vamos então pensar que possa existir algum tipo de matéria que nós não estamos detectando. Ele supõe a existência do que eles chamam de nêutrons. Né? Ele, na época, nem chamou o neutrino de neutrino, ele chamou de nêutron. Foi Enrico Fermi, em 1932, batizou depois da descoberta do nêutron. Então, o nêutron passou a se chamar nêutron e Enrico Fermi falou, esse é um nêutron muito pequenininho, então chamou de neutrino, né? Bem italiano, neutrino. Então, mas o Weil escreve em 1929 aquele paper dele, o elétron e a gravitação, e ele supõe, então, uma equação de Dirac sem massa, e é quando se introduz o ferro de Weil. E aí ele vê que esse ferro de massa zero, ele vai ter uma helicidade sempre fixada pela própria quiralidade. Bom, então, nós estamos falando, então, desse ferro que a gente está chamando de Dirac, que é o ferro de Weil. Simples, né? Então a física está toda aqui, né? Então a gente tem um spin com a direção de movimento, está dando H cortado sobre 2. Então esse é o conteúdo do verbo psi, que eu vou chamar de leve. Massa nula, tá? E a relação relativística é igual ao modo de ver. E a equação que a gente tem é essa equação. E, como consequência, nós temos a equação de onda da Lambertiana. Então, esse é o conteúdo. Para quem gosta da notação covariante, né, essa equação aqui pode ser escrita I H cortado, pode ser escrita sigma I, DI, silete, igual a que é a equação que vai para o neutrino para o objeto leve. Em 1930, né, quando Pauli usa a suposição do neutrino, ele usa a equação de Dirac. Ele fala, quer dizer, ele não escreve a equação, ele fala da equação de Dirac massiva. Tem o IH cortado aqui que eu estou omitindo, eu estou igual a zero, né? Essa é a declaração. Vamos pensar aqui, esse objeto pertence a que representação do grupo de Lorentz. Se a gente fala do grupo de Lorentz, né, que é o grupo SO3, o grupo de simetria da relatividade especial, né, então esse espinor, ele pertence, né, desse grupo aqui, o espinor psi, ele pertence àquela representação que a gente chama de meio simétrico. A gente sabe que as dimensões da representação, quando eu pego uma representação do grupo de Dirac, né, do grupo de Lorentz e J, a dimensão dessa representação é 2i mais 1 vezes 2j mais 1. Então, esse aqui dá 1, isso aqui dá 2, né? 2 meios, 2 vezes meio dá 1 mais 1, 2, então, duas representação bidimensional de fato, o objeto com dois componentes complexos. Agora, vamos ver o seguinte, vamos ver o contrário. E se o ferro caminhar com o espinho anti-alinhado com a direção de movimento? Então vamos falar agora dos termos de Weil e Wright. Há uma convenção aí, tem alguns autores que falam left como sendo a projeção negativa, menos meio, e right, o contrário da nossa. Estou botando a anotação aqui que a gente realmente está continuando a anotação do salão, né? Então, que vai ser o seguinte. Então, vai. Então, mesmo é a mesma afirmação física. O spin projetado ao longo da direção de movimento está me dando menos H cortado sobre 2. Então, a diferença vai ser, né? Aí eu vou fazer a mesma
trajetória. Tem a matriz identidade, eu vou substituir aqui para H cortado sobre 2 sigma, vou fazer o princípio da vou botar energia, momento sobre energia, trago a energia para cá, faço o princípio da correspondência, momento aí gradiente, e energia aí DDT, né? E no final de tudo, a equação vai ficar muito parecida, só que vai ter, a troca vai ser aqui. Quer dizer, o mesmo exercício que a gente vai obter, que eu vou chamar esses espinores aqui, vamos chamar de key right. Então, a esse pertence a representação 0,5 do grupo de Lorentz, que é equivalente à representação conjugada complexa da representação meio. Bom, então, a equação vai ficar IH cortado, só fazendo a mesma trajetória. 1 sobre C de dt menos sigma escalar gradiente atuando em key right igual a zero. O key right agora é o outro velho independente, né, que tem essa se propaga com o spin anti-alinhado com a direção de movimento. O ferro é um vários que estão olhando para trás. Bom, se a gente quiser colocar na notação por variante, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos definir uma nova matriz, sigma barrado mi, que é a identidade aqui, primeiro componente temporal é a identidade 2 por 2, só que agora, em vez de ser as matrizes sigma, ele tem a matriz de sigma. E o DMI é a mesma coisa, então eu posso escrever essa equação como sendo I H cortado, sigma barrado mi, DMI, então essa é a equação do baixo lá. Lembrando que esse barrado aqui não tem nada a ver com conjugado complexo, não. Esse barrado aqui é essa definição. Muito bem. Então, deixa eu apagar aqui. E vamos pensar o seguinte, tá? Então, eu posso reunir, como as duas equações estão desacopladas, vamos tentar reunir essas duas equações em uma só. Então, isso aqui são matrizes 2 por 2. Eu posso criar agora uma matriz. Vou pegar, vou definir agora um termo de si. Que eu vou chamar. Vou colocar o termo left aqui. E vou colocar o termo right. Então, eu vou reunir agora, vou fazer uma soma direta. Na verdade, vou fazer uma soma direta de dois espaços. Vou pegar o espaço left e vou aglutinar com o espaço right. Então, agora eu tenho um espinor de 4 componentes. Simplesmente uma operação matemática ainda sem significado físico muito claro. Então, eu vou juntar, fazer uma unificação das duas equações numa só. Eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aquelas matrizes, vou definir uma matriz 4 por 4, então essa matriz agora é 4 por 4, e ela vai ter submatrizes 2 por 2. Aqui eu vou colocar o zero, aqui eu vou colocar vamos botar essa equação aqui, 1 sobre C, vou botar aqui 1 sobre C, ddt, menos sigma escalar gradiente, vou colocar aqui 1 sobre C, ddt, mais sigma escalar gradiente. Essa identidade. Aqui vou botar, não, aqui vai ser certo. Mas esses termos fora da diagonal vão desenhar. Isso tudo aqui não, é matriz. O IDDT sempre é identidade. Isso. Identidade 2 por 2, identidade 2 por 2 e aqui sigma, certo? Então, lembrando aí, ó, aqui, o IDDT, isso aqui é uma matriz 2 por 2, então aqui tem que ser uma matriz 2 por 2. Então, matriz identidade, sigma palmo, sigma palmo. E aí, isso aqui vai estar atuando em select key right. Então, as duas equações também escritas assim. Simplesmente juntei tudo numa notação 4 por 4. Zero daqui dá zero, então fica a equação de vai right atuando aqui e a equação de vai left atuando aqui, ou em notação por variante, se a gente quiser, vai ficar zero, sigma barrado mi, dmi, sigma mi, dmi, select, e vai. Pode? Simplesmente juntei as duas equações numa só. Agora, a gente observar uma coisa. Quando eu faço essa operação, qual vai ser o resultado disso aqui? Isso aqui, atuando aqui, o zero vai bater aqui. Então, no final do dia, isso aqui vai me dar o seguinte espinor. Vai me dar 1 sobre C, ddt, menos sigma,
escalar gradiente atuando em pilar. E aqui eu vou ter 1 sobre C, vezes T, que é de identidade, mais signo escalar gradiente silé. Igual a zero. Então, isso aqui é um vetor coluna de 2 linhas, isso aqui é um vetor coluna de 2 linhas. São as duas equações que vai, eu reproduzo usando isso aqui. Mas o que é interessante a gente observar? Que, pela nossa organização, é que nem o sistema de Isospin, né? Quando a gente organiza, né? Vamos dizer assim, o próton e o nêutron aqui, né? E aí a gente coloca a matriz que faz os mesmos pi, né? A matriz do trabalho de Yukawa, né? Os mesmos pi, fazendo a mediação da interação entre prótons e nêutrons. Então a gente coloca os 3 mesmos pi aqui. Para que vai ficar, vamos dizer assim, o pi, vamos dizer assim, o pi3 menos pi3. Aqui pi1 menos pi2 e aqui pi1 mais pi2. Se eu fizer esse produto, eu vou ter pi3 atuando no próton. E vou ter pi1 menos pi2 atuando no nêutron. Vai ficar tudo, né? Vai ficar uma equação só. pi3. A primeira componente vai ser pi3 próton mais pi1 menos pi2 nêutron. Bom, se o próton tem carga positiva, e esse cara aqui tem carga zero, então essa equação tem que ser toda de carga zero. Se esse cara aqui tem carga zero, esse cara aqui tem carga positiva. Então, isso aqui vai descrever o que mais. Isso aqui vai descrever o método de Lennard. E aqui vai ficar o zero e aqui o zero. Só para lembrar. Então, o que está acontecendo? Essa matriz, quando eu defino essa ordem no espaço dos pinos isopóticos, né, esses elementos de matriz, eles reorganizam a minha distribuição no espaço dos pinos isopóticos. Então, é o que está acontecendo aqui. Essa matriz, ela fez o seguinte: quem tem que estar aqui em cima é o psileft. Mas quando essa matriz atua nesse objeto, ela traz o psilite aqui para cima. Então, se esse objeto aqui é right, depois que esse operador atua nele, ele passa a se comportar como um objeto left. E se esse objeto aqui é left, depois que esse operador atuou nele, trouxe ele para baixo. É que nem aqui. Esse objeto aqui pegou o nêutron e levou para cima. E esse objeto aqui pegou o próton e trouxe para baixo. Então você tem a troca, né? Tudo é a mesma coisa, só que é uma carga no espaço estritorial, ali é uma carga eletromagnética mesmo. Então, o que a gente pode pensar disso aí? Porque a gente está falando, os dois. Ele está mudando a componente do spin, cara. Ele está mudando a componente do spin. Então, o que está acontecendo? Observe uma coisa que nos dá uma luz. Eu estou trabalhando com left e right completamente independente. Mas a pergunta a Lília gosta de mixing, né? Será que eu posso misturar? Né? Então, vamos pensar. Se esse cara aqui é left, e quando ele recebe esse operador aqui, né? Que é o dele, né? Quer dizer, esse objeto aqui, então, esse objeto é left, esse objeto é right. Só que agora, esse objeto todo aqui ganhou o lugar do left. E esse objeto aqui, que era left, ele passou para o right. Então, isso aqui se comporta como um fermo left. Então, se isso se comporta como um fermo left, eu poderia pensar o seguinte: eu posso pegar 1 sobre C ddt menos sigma escalar gradiente atuando de right. Então, isso tudo aqui se comporta como um férmio, vou botar férmio left. Então eu posso jogar aqui uma constante de mistura. Eu posso acoplar o left com o right, porque esse cara é right. Então a equação dele é só right e a equação do outro é só left. Mas quando esse operador de vai atua no férmio right, ele passa a ter um perfil de left. Então, eu posso somar left com left, eu estou no mesmo espaço, não estou quebrando a homogeneidade das representações do grupo de Lorentz. Então, eu posso colocar aqui o parâmetro, sei lá, vou chamar de mi left, não, mi left. E aí aqui eu vou colocar o férmio si left. Então, isso me permite fazer uma espécie de um acoplamento, de um mixing. Eu agora estou falando, não, com essa possibilidade, eu posso trazer o setor left para interagir com o setor right. E vice-versa. Eu agora vou pegar a equação
que é 1 sobre C, ddt, mais sigma escalar gradiente, atuando em psileft. Então agora eu tenho uma equação só para o left, mas isso tudo aqui tem o perfil de um término Wright. Então, por que eu não posso jogar o Wright nessa equação? Mas com outro constante, posso colocar aqui um parâmetro Wright. Seria uma espécie de um acoplamento, um parâmetro de acoplamento. Pois não? Eu não acompanho mais aqui, desculpa. Vai lá. Você fez a operação, você inverteu A ordem. a componente de novo, que era o Wright para cima, então a componente inteira se torna left. Isso. Mas isso para mim ficou um pouco confuso. Baseado no que eu posso dizer que esse produto ele é left? Porque ele indica que ele é todas as indexes dele. Porque ele foi atuado como operador. É que nem aqui. O que te indica aqui? Esse cara aqui é neutro, mas quando esse cara bate aqui, ele traz a carga para cá. Então, é como se fosse isso. Esse operador, ele, no espaço de representações do grupo de Lorentz, esse operador aqui tira esse cara da representação 0,5 e joga para a representação do zero. Não é? Porque o Leonardo pode parecer um joguinho, o que está em jogo é o seguinte: você organiza, como a gente faz com o isótopo, quando você organiza o teu espaço vetorial para definir os estados e organiza os operadores que vão atuar nesse estado, quando esses operadores atuarem nos seus objetos, eles vão reorganizar os seus objetos. E aí um objeto poderia ter, vamos dizer assim, um status mais alto ou mais baixo, ele pode mudar de status depois do operador. Então, essa é a observação importante. Esse objeto é Wright. Então, é como se a gente estivesse dizendo o seguinte: se eu pegar 1 sobre C, vou botar na notação covariante que é mais compactazinha. Se eu pegar esse objeto aqui, sigma barrado mi, dmi, e atuar no objeto Wright, no final do dia, esse objeto aqui se torna left. Ou seja, esse operador aqui, ele dá um upgrade nesse objeto aqui. Ele faz ele subir de posição, olha só. Então, quem subiu de posição não foi ele, foi todo esse conjunto aqui. Então, esse operador aqui, ele faz uma transição de representação. Ele pega um objeto que está na representação 0,5, que é o Wright. Aí, se nesse objeto eu atuo com esse operador, sigma barrado mi dmi, eu vou ganhar aqui um objeto. Que é isso que está acontecendo. Pois não, então, mas aí nesse caso, esse acoplamento que eu faço, ele é arbitrário? Você bota uma constante qualquer arbitrária. Entendeu? Vamos interpretar depois, né? Você é física teórica, está acostumado com essas coisas, com essas científicos, você experimentar de uma cara dessas coisas também. Esses teóricos sabem certinho, mas é isso mesmo, é arbitrário. Aí você vai dizer, bom, aí experimentos serão feitos por ele, por te vincular, tá? Que esse parâmetro eu posso restringir cada vez mais o espaço de parâmetros, o experimento, mas a sessão aqui é bem mais, vamos ver já o que isso significa. Mas é isso aí, arbitrário. Mas o que eu quero com isso aí? Acoplar o left com o right. Então eu quero dizer agora, à medida que o meu ferro right caminha, isso aqui é um termo cinético, DDT, então ele está caminhando. Ele está caminhando, mas ele está acoplado com o ferro left. E o right e o left está acoplado com o right. Então eu posso trabalhar aqui, fazer o seguinte, apagar rapidinho. Quase acabando, tá? Só para a gente chegar na equação de Dirac. A equação de Dirac está lá, a gente agora não está. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos pensar logo aqui, botar logo 1 sobre C. Né? A gente associa a energia, aí H cortado e DDT. E o momento, menos I, H cortado gradiente. Então, aonde tem a DDT, vou pegar menos I, vou pegar esse I, H cortado, energia sobre H cortado. Então, a gente vai colocar aqui. Então, talvez você não olhe para o espaço do Fourier direto. Vamos pensar o seguinte: isso aqui vai ficar de novo
Isso aqui vai ficar menos I ômega sobre C. Tá? Menos I ômega. Vamos colocar a coisa aqui. Vamos deixar assim. Vamos fazer o seguinte, então, mais simples ainda. Então, por definição, eu estou querendo Porque acoplar. tem um IH cortado multiplicando parêntese, né? Obrigado. Isso é importante, sim. Porque eu quero que tudo tenha a dimensão correta. Aí o princípio da correspondência vai valer. Exatamente. Isso aqui é IH cortado. Então, isso aqui vai virar uma dimensão de energia, isso aqui vai virar energia sobre C, que é momento, e aqui é momento, e aqui esse parâmetro aqui, quer dizer, como esse psi tem que ter a mesma dimensão que esse cara aqui, então esse Mi aqui também tem dimensão de, vamos dizer, de energia sobre presença do momento. Está tendo a dimensão de momento, vamos colocar. Bom, então vou fazer o seguinte. Por construção, eu quero acoplar. Então, eu vou construir minha suposição a partir do princípio que esse parâmetro não muda. Então, eu posso dividir essa equação. Dividir essa equação, então faz, vou expressar esse carinho aqui em função do F. Então, eu vou escrever que meu psi-light, ele é, meu psi-light é menos 1 sobre v-light, parâmetro v-light, eu não sei o que é, e aqui eu vou colocar I 1 sobre C ddt mais sigma disparado gradiente. O senhor vai querer carregar o IH cortado aí também? Até vou botar esse, eu gosto desse, viu? Vou botar assim. Fica menos, está cortado sobre I. E aqui é um plano inicial. Beleza. Então, vamos ver o que a gente pode fazer agora. Vamos jogar esse psi-light na equação de 5. Então, nós vamos ter IH cortado. E aí agora, 1 sobre C, ddt, menos 5 escalar gradiente. E aí agora, menos IH cortado sobre mi-light, né? Atuando que isso então, esse uso eu trouxe esse carinha. Vou colocar o psi-light, mas estou tomando menos 1 sobre esse psi-light aqui vai ficar 1 sobre C, ddt, mais sigma, escalar gradiente. E aí, tudo isso aqui atuando em psi-left. E aí eu vou ter mais de left. Vamos fazer o seguinte: menos IH cortado com menos IH cortado dá H cortado ao quadrado. Né? Menos I dá 1 e H cortado ao quadrado. Então aqui eu vou ter um H cortado ao quadrado sobre mi-light. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse, vou esquecer esse menos IH cortado, com esse IH cortado, com esse mi-light, e vou jogar para cá. Vai subir então o mi-light sobre H cortado ao quadrado. E aqui nós vamos ter o Psi-left. Bom, e aqui todo mundo já está lembrado. Isso aqui dá para nós 1 sobre C2 dt2 menos o Laplaciano. Então, o D'Alembertiano, vou botar já que vocês estão sabendo, eu vou botar. Então, o D'Alembertiano, boxezinho, então box, dá uma equação de Legor, mais mi-left, mi-right, sobre H cortado ao quadrado, psi-left, igual a zero. Qual é a novidade? Esses parâmetros multiplicados, isso aqui tem dimensão de quê? 1 sobre comprimento ao quadrado. Né? Então, isso aqui é D'Alembertiano, 1 sobre comprimento ao quadrado. Isso aqui tem dimensão, exatamente, 1 sobre comprimento ao quadrado. Vamos lembrar uma coisa: comprimento de onda de ponto de uma partícula é H cortado sobre MC. Então, se eu pegar a massa ao quadrado, C ao quadrado, dividido por H cortado ao quadrado, então esse é o comprimento de onda de ponto para menos 2, né?
Estou levando ao quadrado e descendo. Então, esse objeto aqui tem dimensão de comprimento menos 2. Então, eu posso imaginar isso. Se olhar para a equação de Klein-Bond, todo mundo sabe que o D'Alembert mais esse termo aqui, esse termo está ligado à massa. Ou seja, quando eu acoplo o componente leve com o componente right, sei que eu estou trazendo massa para o componente. Então, aquela constante de acoplamento que era arbitrária, eu posso organizar essas duas equações, né, para a coisa ficar correta, né? Por exemplo, aqui eu tenho o D'Alembertiano, né, então geralmente a gente gosta de organizar assim, D'Alembertiano vai ser E2 sobre 1 sobre C ao quadrado, D2 dt2, então, menos ômega 2 sobre C2 mais capa 2, né? E vamos colocar assim, isso aqui é mais, vamos chamar isso aqui é mais um comprimento a menos 2. Então, uma grandeza que tem a dimensão de comprimento a menos 2. Comprimento a menos 2, comprimento a menos 2, comprimento a menos 2, igual a zero. O que a gente gosta de ter aqui? Ômega 2 sobre C2. Aí, se eu lembrar do princípio da correspondência, ômega é H sobre H cortado. Então, é 2 sobre H cortado ao quadrado. H cortado K é P. Então, isso aqui é P2 sobre H cortado ao quadrado. Então, se eu pegar essa relação aqui, eu vou ter E2 multiplico por menos 1. E aí eu vou ter E2 sobre C2 igual a P2 mais lambda a menos 2 H cortado ao quadrado, que faz a tabela de uma massa. Então, a gente gerou uma massa. Eu gostaria disso aqui, para poder ter uma massa, um quadrado positivo, né? Eu vou precisar desses dois caras aqui, vou dar alguma coisa de P2, né? No espaço de 4 menos P2, mais isso aqui, que eu estou chamando de, sei lá, vou chamar isso aqui de meio ao quadrado igual a zero. Então, P2 igual a M2. Então, eu posso pegar esses dois parâmetros e vai. Se eu fixar o MiLeft como MC e o MiRight como MC. Exato, é isso que a gente vai fazer. Então a gente pode agora fixar, exatamente, né? Vamos dizer que eu posso fixar esse MiLeft igual ao MiRight igual àquilo que eu quero definir. Eles têm dimensão de tudo aquilo que a gente quer. Vamos dizer aqui tem o IH cortado, né? Tudo isso aqui tem dimensão de momento, né? IH cortado DDT de energia sobre C momento. IH cortado nábula, momento. Então, isso tem dimensão de momento. Posso colocar isso aqui como MC. E aí a gente vai obter aqui menos M2, C2 sobre H cortado ao quadrado. M2, C2 sobre H cortado ao quadrado é o comprimento de ponta menos 2. Então, a gente gerou uma equação de termos massivos acoplando as duas piramidais. É isso que é a equação de final. Então, a gente pode escrever agora isso da seguinte maneira. Vou apagar isso aqui. Pode fazer o seguinte, adotando aquela nossa outra prescrição, vamos colocar a coisa assim. A gente vai colocar esse operador, IH cortado. Aqui a gente tinha colocado isso. Tinha colocado aqui IH cortado 1 sobre C. D. Então, criar essa matriz aqui. Vamos colocar assim, né? Vamos colocar, botar aqui, nós temos aqui select, essa é a nossa ideia, de botar a coisa em forma unificada. Foi isso que nós fizemos, né? Igual a zero. Então, agora o parâmetro, vamos dizer, MC está aparecendo aqui no select. MC select. Vou colocar assim. Ou então, e aí, isso, né? MC select, e aquele objeto aqui, um IH cortado, 1 sobre C DDT, menos cima da gente, vai estar atuando no psilar. Então eu vou ganhar a primeira equação, MC select mais IH cortado blá 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 igual a zero. E aqui embaixo, né, eu vou estar ganhando e vou pensar aqui só uma outra coisinha. Vou botar assim, deixa eu. Tá, eu posso escrever, faço assim. Vamos botar assim.
right, está atuando aqui, que é a MC também, e aqui nós vamos ter IH quadrado, 1 sobre C, DDT, mais sigma, escalar, gradiente, né? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui da seguinte maneira. Vamos colocar isso assim. O que eu posso fazer daqui? Então eu posso escrever, essa matriz aqui vai ser a matriz identidade, né? Na verdade, né, bom, quando faz, depois a gente mexe nesse valor da massa. Mas na verdade eu posso colocar essa matriz aqui, né? Assim, deixa eu tirar isso. Se eu fizer esse, vamos colocar, botei esse I aí, tá? A gente pode botar. Agora vamos substituir isso aqui por uma equação, vamos dizer, mais limpa em termos matriciais. Vamos colocar a coisa da seguinte maneira. Vou definir as seguintes matrizes aqui. Gama mi, vou chamar assim. Vou colocar assim, uma matriz gama zero. Essa aí é a base de while, né? Exatamente, a gente está chegando naturalmente na base de while. Vamos botar o seguinte, vamos fazer o seguinte, essas duas equações vão ser sumarizadas, né, da seguinte maneira. Vamos dizer que se eu definir essa matriz aqui, gama zero igual a zero, aí coloco aqui identidade 2 por 2, identidade 2 por 2. E pego as minhas matrizes gama e as matrizes espaciais de Pauli, né? Vou colocar assim, uma versão quadridimensional para as matrizes de Pauli. Vendo sigma i zero. Tá, então estou colocando aqui. Então esse termo aqui, a gente vai poder escrever. E aí, esse MC aqui, eu estou colocando para a identidade. Então eu poderia escrever, aqui é zero também. Então a gente pode escrever essa equação da seguinte maneira. IH cortado assim, gama zero multiplicando 1 sobre atuando 1 sobre gama zero, vai ser essa matriz aqui, 1 sobre C DT. Gama zero, 1 sobre C DT, teria H cortado. E aí vou botar aqui mais I, H cortado, gama I, VI, que é o componente do gradiente, né? VI, tá certo. Vai poder definir aquelas matrizes ali, né? E tudo isso aqui mais MC vezes a identidade, 4 por 4 agora. Isso tudo atuando agora naquele espinor conjunto que eu chamei, esse dublete aqui de dois espinores, eu tinha chamado de psi, tem 4 componentes, 2 aqui, atuando em psi, isso aqui igual a zero. Então, isso aqui, quer dizer, para quem conhece a notação por variante, eu posso escrever isso aqui como sendo IH cortado, gama mi, dmi, mais MC, psi, igual a zero. Como esse parâmetro M arbitrário, eu posso definir N ou menos N. Então, resolvo trocar. O que importa é a massa. A massa aparece no parâmetro P2 igual a N2. Então, para ficar igual a minha camiseta, boto menos N aqui. Então, eu só fiz essa troca aqui. Eu chamei esse M e menos N. Então, vocês viram como é que é fácil chegar na equação de Dirac? Quer dizer, a equação de Dirac simplesmente é isso. Aí, claro, ele construiu toda a matriz gama, mas ele definiu 4 matrizes aqui. E vocês... Oi? Fala, o que você não entendeu? O que permitiu você trocar o mais pelo menos? É o seguinte, a massa, na equação de Dirac, esse parâmetro aqui é definido a menos do sinal, porque quando você faz a relação entre energia e momento, vem P2 igual a P2, C2 mais M2, C4. Então a massa aparece ao quadrado. Então se é menos N ou menos N, a física não vai ser certo. Então vocês podem observar o seguinte, essas 4 matrizes agora são matrizes 4 por 4. Essas são as chamadas matrizes gama de Dirac, né? E elas têm a seguinte relação, gama zero ao quadrado, vocês podem ver na identidade, 4 por 4. As matrizes gama i ao quadrado dá menos a identidade, 4 por 4.
A matriz gama zero, a gente comuta com todas as matrizes gama i. E as matrizes gama i, a gente comuta se elas forem de flavor diferente, indiferente de J. E se i for igual a J, dá menos a identidade. Ou seja, eu posso reunir essas 4 matrizes nessa expressão aqui. O anticomutador de gama mi com gama ni me dá 2 vezes a métrica do espaço de Minkowitz vezes a matriz identidade 4 por 4. Se eu pegar, aplicar mi igual a 0, mi igual a 0, eu ganho a primeira relação. Se eu colocar mi igual a 0, mi igual a i, eu ganho essa relação. Se eu colocar esse cara aqui igual a i, esse cara igual a i, eta e i é menos 1 no espaço de Minkowitz daquilo lá. E assim vai. Então, isso aqui é o que nós chamamos, essas matrizes, eu não impus isso. Deixa eu falar, isso veio da construção. Então, a gente obtém a álgebra, a álgebra de Clifford representada pelas matrizes. Que a álgebra de Clifford é uma álgebra abstrata, né? Com as matrizes gama de Dirac. Só que, como a gente está falando de TF de Weyl, essa representação, quer dizer, essa relação é guardada por essas matrizes, eu posso mudar a forma das matrizes, eu posso mudar a representação das matrizes, que essa álgebra não muda. Essa é a chamada representação das matrizes gama de Dirac, a representação pelas matrizes gama, pelas matrizes gama de Dirac na representação de Weyl. Então, são as 4, o que importa das matrizes de Dirac é que elas satisfaçam sempre essa álgebra. Haja 4 matrizes. Outra coisa importante, né? Gama 0 é hermitiana. E as matrizes gama i são anti-hermitianas, por causa daquele sinal menos que tem menos sigma sigma. Então, essas propriedades aqui. Faltou menos ali, professor, na gama i. Obrigado. Tá certo. Então, isso aqui define as matrizes gama. Então, como nós fizemos, já vou lá, tá? Nós temos toda a construção explícita na representação de Weyl, essa representação off-diagonal, as matrizes estão completamente fora da diagonal, ela é chamada representação das matrizes gama, representação de Weyl das matrizes gama de Dirac. Quem levou a fama das matrizes gama foi Dirac, porque ele introduziu no paper de 28. Weyl veio em 29, mas Weyl foi fundamental para o Dirac. Se não fosse Weyl, Dirac ia ficar talvez mais tempo perdido para achar a antipartícula. Foi Weyl que chegou para ele e falou: procura uma simetria que você vai associar, não é o próton, uma antipartícula do elétron, tem uma outra partícula. E aí ele propôs a outra partícula que não havia. E aí em 32 a outra partícula apareceu. Bom, então, chegamos. Agora, se alguém quiser olhar, em geral, os livros, física de partículas, muitas vezes nós adotamos a representação de Dirac das matrizes gama de Dirac. Então, a mesma álgebra é reproduzida pelas matrizes gama na representação, de Dirac. Todas as propriedades, essas propriedades todas aqui permanecem se eu adotar essa matriz aqui, gama 0 igual a 1, identidade aqui, 0 aqui, menos identidade, todas as matrizes 4 por 4, e as matrizes gama, e mantém 0, não, pode colocar 0 sigma i, menos sigma i. Então, com essas matrizes aqui, as mesmas propriedades são satisfeitas. Então, essa é uma outra forma, Dirac, na equação de Dirac, quando ele lança, e geralmente nos livros, normalmente a notação canônica é adotar as matrizes gama nessa representação. Quem adotar as matrizes gama nessa representação está fazendo tudo certo, só que complica às vezes na hora de fazer o limite não relativista para obter a equação de Pauli. Mas é uma questão de conveniência. Bom, na supersimetria também a gente adota mais a representação de Weyl para poder trabalhar com ferros de 2 componentes. Mas a física não é perdida, é simplesmente mudança de representação, de matrizes. Bom, então a gente ganhou, e aí a gente pode agora trabalhar com a equação de Dirac nessa forma aqui, ou então trabalhar dessa forma. Essas matrizes então são 4 por 4, e o espectro agora, como a gente viu, isso tudo aqui garante que D2, né, seja igual a P2, C2, perdão,
mais a massa ao quadrado C4. Sai automaticamente. Quer dizer, isso não sai daqui, já está embutido aí. Nós já chegamos aqui sabendo, a gente já tinha derivado isso antes, né? Então, isso, perdão, a equação de Dirac. Então, ela está me escrevendo um férmio massivo, ele é complexo. Vamos lá, eu não te dei licença, desculpa, cara, esqueci de falar. Na verdade, é uma pergunta meio boba. Quando você escreveu as álgebras de Clifford ali, Sim. as álgebras não, as relações de comutação em J, você se referiu a matrizes gamas diferentes com flavors diferentes. Isso tem alguma relação com flavors dentro? Não. A pergunta faz pleno sentido. Eu usei a notação, a linguagem abusiva e falar flavor, na verdade, são matrizes associadas a diferentes direções do espaço-tempo. Na direção X tem a matriz gama 1, na direção Y a matriz gama 2 e na direção Z a matriz gama 3. Porque quando você define a álgebra de Clifford, você define através dos eixos do espaço-tempo. Mas não é o flavor no sentido das partículas, tá? Aquele é um flavor mais interno, né? Beleza. Só queria chamar a atenção, então, do seguinte. Essa equação aqui, agora, eu preciso acoplar isso ao botão, para a gente chegar, então, agora. Isso é o férmio de Dirac. Então, em princípio, é um férmio massivo e carregado, porque ele é complexo. O férmio de Dirac, então, lembrando bem, deixa eu só, para finalizar, agora, é o seguinte, só para finalizar mesmo. Com essas quatro matrizes, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3, com essas propriedades, eu posso definir uma matriz gama 5, que a gente define assim, I, gama 0, gama 1, gama 2. Qual é a propriedade dessa matriz? Vamos olhar a propriedade dessa matriz. Vamos tirar o conjugado hermitiano dela. Quando a gente tira o conjugado hermitiano, a gente troca a ordem. Vai ficar 3, Dagger, 2, Dagger, 1, Dagger, 0, Dagger. Essa matriz é hermitiana, que é gama 0. Essa é anti-hermitiana, menos, menos, menos. Então, vou ter menos, menos, menos. Então, as espaciais são anti-hermitianas. Eu apaguei até aqui. Então, menos, 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 esse menos fica mais. Então, isso aqui vai ficar I, 3, 2, 1, 0. Estou esquecendo as matrizes do gama, né? Agora, eu vou começar a jogar para a ordem original. Esse 1 vem para cá. 1 vai antes comutar com 0, vai ganhar um sinal menos. Depois, o 2 vai passar pelo 0 e pelo 1, então não vai acontecer nada. E o 3 vai passar pelos 2, né? Perdão, menos, o 3 vai passar por aqui, 1, 2, 3, então vai ganhar um sinal mais. Então a matriz gama 5, ela é gama 5 hermitiana. Então essa matriz definida dessa forma, ela sai automaticamente hermitiana. Mas o importante dessa matriz não é ela ser hermitiana, é tirar o quadrado dela. Vamos ver o que é o quadrado dessa matriz. Então, I2 é menos 1. Gama 0 ao quadrado. Aí vai ficar gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Vou tirar o quadrado dessa matriz. Gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Então, o quadrado da matriz. O I2 é menos 1. Esse 0 vai querer chegar aqui para dar identidade. Gama 0 ao quadrado é 1. Então, vai passar 1, 2, 3. Ganha um sinal menos. E gama 0 ao quadrado é 1. Aí o 1 vai passar por aqui, 1, 2, não vai acontecer nada, mas gama 1 ao quadrado é menos 1. Aí o gama 2 vai passar para cá, gama 2 passa pelo gama 3, fica sinal mais. Aí aqui fica 2 e aqui fica 3. Menos 1, dá 1, menos 1. Essa matriz tem a grande propriedade de ter o seu quadrado igual a identidade. Toda matriz que tem o seu quadrado e identidade é uma matriz chamada idempotente. Qualquer potência dela reproduz a identidade. Então, isso significa, se eu pegar esse operador aqui, 1 mais gama 5 sobre 2, e elevar ao quadrado, e gama 5 ao quadrado é 1, eu vou ter 1 ao quadrado é 1, mais 2 vezes a matriz gama 5, mais gama 5 ao quadrado, que é 1, sobre 4. Então, 2 mais 2 gama 5 sobre 4 é a mesma coisa que 1 mais gama 5 sobre 2. Então, automaticamente, todo objeto, toda matriz que é idempotente, quer dizer, P ao quadrado igual a P, eu tenho P2 menos P igual a 0. Então, a equação tem alto valor 0. Um alto valor é 1 e o outro alto valor é 0. Ou seja, isso aqui é um operador de projeção. Porque se eu pegar 1 mais gama 5 e atuar em cima de um férmio, eu vou ganhar um novo férmio.
Mas se eu atuar de novo com essa matriz gama 5, ele vai ter alto valor. Mas vamos falar sobre isso melhor na outra aula. Mas então é o seguinte, nós geramos uma matriz que é uma matriz cujo quadrado é a identidade e que é usada para definir dois operadores. Um mais ou menos gama 5 sobre 2. A mesma coisa acontece. 1 menos gama 5 ao quadrado sobre 2 é igual a 1 menos gama 5 sobre 2. São dois operadores de projeção. Isso vai servir para quebrar o espaço de espinores em dois subsetores independentes. É como se eu fizesse o seguinte, eu vou somar a identidade. Eu estou somando 1 mais gama 5 sobre 2 mais 1 menos gama 5 sobre 2. Eu estou fazendo isso aqui. 1 mais gama 5 sobre 2 atuando em psi, mais 1 menos gama 5 sobre 2 atuando em psi. Claro, isso é igual a psi. Mas esse objeto aqui não se comunica mais com esse. Esse cara aqui, se eu aplicar a matriz gama 5 aqui, ela tem esse espinor aqui vai reproduzir um espinor que tem alto valor de gama 5 igual a 1. E esse cara aqui, alto valor de gama 5 igual a menos 1. Isso são as espiralidades. Então, na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar com a espiralidade. Então, mas o que é importante de hoje é só ver que essa matriz sai naturalmente também a partir da definição do produto de todas as matrizes gama. Né? Isso acontece em todos os espaços-tempo de dimensão básica. Bom, então só para finalizar, com isso a gente definiu então o término de Dirac, e aí vamos fazer a conexão. Quando eu defino os términos de Weyl, eles têm eletricidade bem definida. O left está com o espinho na direção de movimento, e o right anti-alinhado com a direção de movimento. Quando eu junto os dois na equação de Dirac, as duas coisas estão perdidas, estão misturadas. Mas eu trago o operador de helicidade, de quiralidade. E aí a gente vai ver qual é a relação entre quiralidade e helicidade. Para partículas de massa zero, helicidade coincide com quiralidade. Para partículas massivas, não. A quiralidade não é a helicidade. Existem as duas coisas. Então, nós vamos trabalhar com as componentes quirais dos términos. Então, no modelo padrão, física além do modelo padrão, teorias grandes unificadas, a gente trabalha com términos left, términos right, que são justamente as projeções, 1 mais ou menos gama 5 sobre 2 em círculos. Então, na próxima aula a gente vai trabalhar melhor a quiralidade e aí, claro, também a conjugação de carga. Fica já só como proposta, né? Quer dizer, quem quiser pensar um pouquinho já, vamos fazer. Então, se eu quero colocar elétron num campo eletromagnético externo, é só fazer um acoplamento mínimo, né? E todo mundo lembra da prescrição do acoplamento mínimo, né? A gente pega dmi mais I, assim, é Q sobre H cortado ali. Então, se eu fizer a mesma coisa com tempo cortado, se a gente fizer isso aí, a gente vai pegar a derivada temporal. Então, 1 sobre C ddt vai ser elevado 1 sobre C ddt mais I é Q sobre H cortado, a componente zero do campo eletromagnético é φ sobre C. Então, a derivada temporal vai e a derivada espacial, né, vai DI, colocando aqui DI, vai em DI, mais I é Q sobre H cortado, aí com isso embaixo é menos o potencial vetor. Então, é como se eu fizesse esse gradiente, vai em gradiente, menos I é Q. Então, jogando esses acoplamentos mínimos na equação de Dirac, isso vai ser importante para a gente definir a conjugação de carga e chegar ao conceito de espinor de Majorana. Então, na próxima aula, vamos trabalhar quiralidade e conjugação de carga para chegar ao Majorana. E aí, com isso, a gente tem todos os elementos para começar a navegar com mais vetor, certo? Mas eu só queria chamar a atenção que existem, assim, essa maneira é uma maneira muito intuitiva, não é a maneira oficial de construir a equação de Dirac. Mas eu acho que, assim, para revista brasileira de ensino de física, esse pode ser um método mais simples de produzir a equação de Dirac para a garotada da iniciação científica, porque você não precisa em nenhum momento falar do espaço unicórnio. Eu falei porque vocês já conhecem, né? Mas a gente pode fazer tudo no espaço mediano, no espaço-tempo coordenado, e chegou na equação de Dirac simplesmente jogando matricialmente, um jogo de helicidade. Então a gente se vê provavelmente na próxima quinta. Eu vou falar com o Tião, se ele me libera a próxima quinta também, e aí a gente segue. Só que aí vai ser 24 horas, né? Porque hoje foi assim que vocês apresentaram para lá, né? Tá certo, pessoal, obrigado. Eu agora se instalado exatamente 4h20. A Tião falou que você ia pegar 4